Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre a gigante marcha a favor da democracia na Venezuela, em que um monte de gente se reuniu em Caracas, em várias cidades da Venezuela, mas também em várias cidades do mundo. Grandes manifestações ontem a favor do Edmundo González, que é o candidato que ganhou as eleições lá na Venezuela. Já está mais do que claro que as atas da oposição são as atas corretas, e o pessoal está inventando história de fazer recontagem, o Lula falando de fazer novas eleições. Isso é uma lorota danada. Vamos ver como é que foram essas grandes manifestações e o que vai acontecer a partir daqui. Quem acha que o Maduro está tranquilo, já ganhou, já acertou a coisa, não está entendendo o que está acontecendo lá na Venezuela. Essas notícias foram sugeridas por Dona Florinda Ancap, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, está aqui a oposição venezuelana, o Edmundo González Urrutia, né, foi à rua junto com a Maria Corina Machado em várias cidades da Venezuela e convocou o mundo inteiro também para participar dessa manifestação, né? Então a oposição venezuelana realmente tomou as ruas de Caracas, está aqui, olha que coisa impressionante a quantidade de gente lá em Caracas, lembrando que a Maria Corina Machado está sendo procurada, pode ser presa a qualquer momento. Essas pessoas todas que estão participando dessa manifestação estão com risco de serem presas e, no entanto, o pessoal não está abandonando o seu país, não está deixando o Maduro levar essa coisa fácil, né? Realmente protestos enormes em várias cidades lá da Venezuela, principalmente em Caracas, mas não só lá. E não foi assim, sem dor, tá? Aqui mostra o momento em que a ditadura de Maduro impediu a marcha de algumas pessoas, usou os coletivos chavistas, o MST de lá, usou o MST de lá e a Guarda Nacional Bolivariana para impedir as pessoas que estavam indo para essa manifestação em algumas cidades, né? Usou bombas de gás lacrimogênio, usou violência contra as pessoas para impedir que elas fossem, sequestrou um carro de som que a Maria Corina Machado iria usar nesse protesto. Tá aqui o carro de som sendo levado pelos fiscais do Maduro lá, né? Conseguiram identificar ele. Aqui, ó, muito triste isso. Mas acabou que eles conseguiram providenciar um outro carro de som para ela fazer o desfile lá. Tá aqui o carro de som apreendido, né? Um absurdo isso daqui. Mais uma vez a ditadura do Maduro desesperada porque fez tudo isso, usou violência, ameaçou prender, ameaçou botar todo mundo na cadeia, ameaçou tudo, e as pessoas não estão nem aí, continuam protestando a favor do que é correto, né? Imensas as pessoas lá, aqui, a manifestação muito grande, e no mundo todo, tá? Você vai encontrar aqui no Twitter pessoas do mundo todo falando sobre a Venezuela, na América Latina. Aqui no Brasil eu não vi, né? Mas aqui em Madrid, olha só em Madrid, o tamanho que estava a manifestação lá em Madrid. Esse é o hino nacional da Venezuela, né? Cantado lá em Madrid, né? Muito bacana isso. Aqui, Buenos Aires, olha só, Buenos Aires. Enorme manifestação em Buenos Aires também, né? Enfim, um monte de cidades no mundo todo, Estados Unidos, Europa, América Latina, mas principalmente lá em Caracas, muita gente mesmo fazendo a manifestação ali. E isso está deixando o ditador Maduro apavorado, né? Hoje saiu uma grande demissão de generais nas Forças Armadas venezuelanas. O Maduro fez uma purga nas Forças Armadas venezuelanas. Aliás, diga-se de passagem, sabe quem mais fez purga nas Forças Armadas? Pois é, o pinguço corrupto aqui do Brasil. A gente vai falar sobre isso num outro vídeo hoje, tá? Mas para quem não está sabendo, o Lula fez a maior demissão de generais das Forças Armadas brasileiras da história essa semana. Acabou de sair o decreto, vamos falar sobre isso hoje, em outro vídeo. Mas o Maduro, eu tô falando, é cada vez mais parecido as coisas, né? É exatamente a mesma coisa que Paulo Guedes falou e acertou. Em 6 meses viramos uma Venezuela, estamos aqui praticamente a mesma coisa que a Venezuela. Ainda não temos a ruína econômica porque a nossa ditadura aqui é mais recente, né? Não deu tempo de quebrar a economia. Mas é só questão de tempo, é só questão de esperar, né? Enfim, aqui, ó, grandes demissões lá no alto comando das Forças Armadas do Maduro, porque é aquilo que eu falei pra vocês, né? Quando você enfraquece o líder numa ditadura, sempre vai ter gente em volta que fala, já deu esse cara, tá na minha vez de brilhar agora, tá na minha vez de ser o líder agora. E daí o Maduro precisa ficar lutando contra isso. Ele vai conseguir? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer lá na Venezuela, mas eu acho que certamente ele tá inseguro. E dá pra ver também essa coisa aqui, ó. O Maduro falou que a oposição, a líder da oposição, Maria Corina Machado, formou um pacto satânico com os Estados Unidos, com Elon Musk e com a Igreja Satânica de Detroit. Cara, que coisa estranhamente específica, né? Essa Igreja Satânica de Detroit. Enfim, existe, tá? A igreja satânica existe por aí. É aquela velha história do gnosticismo, né? Que na verdade a igreja católica toda é um cover-up para uma cobertura, né? Uma enganação para a verdade, que seria Lúcifer, que é a luz, né? Que não sei o que é lá. Tem gente que acredita nisso. Eu sempre achei que era brincadeira esse negócio, era mais uma maneira de cutucar a igreja católica. Mas tem gente que acredita nessas coisas. Tem mesmo igreja satânica aí em vários lugares do mundo, né? Mas são insignificantes. Meia dúzia de pessoas que acreditam nesse negócio. E lógico, isso aqui é o ditador Maduro falando merda sem ter lógica nenhuma, né? Elon Musk. Por que de Detroit? Tem um monte de igreja satânica no mundo todo, até aqui no Brasil. Enfim, isso aqui só mostra o desespero dele, né? O Emanuel Rincon, que é um venezuelano, está falando aqui que a igreja está querendo um segundo turno, uma outra eleição lá, e isso, lógico, é um absurdo completo. Ninguém gostou da ideia do Lula, ninguém, absolutamente ninguém. Nem o Maduro, nem a oposição, nos Estados Unidos, ninguém gostou dessa reação, só o idiota do Lula que acha que consegue resolver esses problemas geopolíticos com tomando cervejinha, fazendo outra eleição e coisa e tal. Não, se você abre mão da ética, abre mão de enxergar as coisas do ponto de vista ético, você já falhou na sua geopolítica, não tem mais o que fazer, não tem solução, você vai ficar ou apoiando o ditador ou contra o ditador. Só tem essas duas posições no final das contas. O Lula, infelizmente, colocou o Brasil apoiando o ditador Maduro lá na Venezuela, né? Enfim, tem aqui também o ditador falando que vai fechar todas as redes sociais onde se difundem informações contra o regime.
ou seja, é a censura, né? Que coisa curiosa. Mais uma vez estamos chegando perto do Brasil, né? O Brasil também está com essa coisa que é bem possível que a gente veja nos próximos dias o fechamento do Twitter aqui no Brasil. Aliás, para quem tiver interesse, eu vou continuar publicando no Twitter normalmente. Recomendo que vocês já preparem a sua VPN, porque é muito provável que depois o Alexandre de Moraes comece a bloquear a VPN também, né? Eu não sei, o pessoal lá na Venezuela, essa VPN aqui, a TunnelBear, está fazendo uma promoção que qualquer um da Venezuela está acessando ela de graça. Eu não conheço essa VPN, não sei se ela é boa, se ela é ruim, mas é uma opção gratuita para quem quiser lá na Venezuela, quem estiver lá na Venezuela. Aqui no Brasil também, eu imagino que em breve a TunnelBear vai fazer a promoção aqui no Brasil, quando a gente também for proibido de acessar as redes sociais por aqui, pela insistência psicótica do Alexandre de Moraes, né? O Maduro disse que a Assembleia Nacional tem que acelerar a aprovação de leis antifascistas e estabelecer penas severas para qualquer um que proteste contra o regime. Qualquer um que criticar a eleição da Venezuela é pena de 17 anos no mínimo de cadeia, né? Mais uma vez, igual aqui no Brasil, a gente já estão acostumados com esse tipo de coisa aqui, né? E mais uma vez, o pessoal falando que a Venezuela está se tornando um país de encarceramento em massa, né? Totalmente descolado da realidade, a ditadura está fechando as redes sociais e coisa e tal, você está virando uma ditadura igual Cuba, né? Então essa é a situação. Vai conseguir chegar numa Cuba? Eu acho que não. Sabe por quê? Sabe qual é a diferença? Por que Cuba chegou a virar uma Cuba e a Venezuela não vai chegar a virar uma Cuba? Por causa da informação descentralizada e distribuída. A internet impede esse tipo de censura. Lá em Cuba, o regime conseguiu isolar a ilha de tal forma que durante muitos anos o pessoal de Cuba não sabia o quão ruim estava a situação deles em relação ao resto do mundo, né? Eles sabiam que a situação em Cuba estava muito ruim, que tinha muita fome, que faltava muita coisa, mas a impressão que eles tinham pela propaganda do governo é que o resto do mundo estava pior ainda, os Estados Unidos estavam sofrendo ainda mais, estava pior ainda e coisa e tal. O controle de propaganda sempre foi muito forte lá em Cuba. Então, por isso, os ditadores lá conseguiram, durante tanto tempo, manter o controle da população lá em Cuba. Hoje em dia isso é impossível. Ah, mas o Maduro tá bloqueando tudo, tá proibindo VPN, não sei o que lá, não sei o que lá. É impossível. Escuta o que eu tô falando. A internet é essencialmente libertária, anárquica. Se você procurar, você consegue contornar ela. Na China, o pessoal burla o grande firewall chinês, o pessoal tem medo pra caramba. Não, porque o grande firewall chinês, a China conseguiu o controle da população chinesa. Eu digo pra vocês e repito, o isolamento relativo que a gente vê da China, o fato de que você tem pouco contato com informações da China vindo de chineses que estão lá na China, é muito mais pela barreira da língua. De fato, poucos chineses falam inglês e poucas pessoas aqui no Ocidente falam chinês, então a barreira da língua é muito mais efetiva do que o grande firewall chinês. O grande firewall chinês, eles contornam a hora que eles quiserem lá, é muito fácil no final das contas. Quando teve aquele sucesso daquela série Round 6, né, o jogo da Lula, né, lá na Coreia do Sul, que fez um sucesso lá na região, todo mundo na China viu aquilo, apesar de ser proibido ver aquilo na China. A hora que eles querem, eles contornam o grande firewall chinês, a barreira que tem é a barreira da língua. E no nosso caso, essa barreira é menor, porque embora, de fato, o português e o espanhol não sejam as línguas mais conhecidas no mundo, tem uma população mundial de falantes de inglês e espanhol, de português e espanhol, que é realmente significativa, né? Enfim, o Maduro está tentando esticar a corda lá na Venezuela. Não acho que vai conseguir, mesmo retirando generais, esse tipo de coisa, não vai conseguir, né? E olha só, para você ter uma ideia do absurdo que é o fato do Lula ainda tá passando pano para esse pessoal, aqui o que o Maduro está fazendo lá na Venezuela, está marcando com um X as casas das pessoas que são da oposição lá. É mais ou menos o que faziam os nazistas com os judeus lá na Alemanha nazista, né? É uma coisa realmente lastimável isso daí. E o mais lastimável ainda, mais triste para mim é saber que o Lula, nosso país, o Brasil, o pinguço corrupto do Brasil, tá apoiando esse tipo de coisa, porque sim, tá apoiando. Ele fez questão de dizer que Venezuela não é uma ditadura, é um regime estranho, é um regime diferenciado, não sei o que lá. Ô Lula, vai a merda, vai tomar no seu... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar.